Todos e todas, e vamos lá. Boa tarde. Então, vamos fazer hoje nossa sexta aula de evolução. Vamos falar sobre a origem da vida no ambiente terrestre. Meu nome é Letícia, nossa aula é para o PISM 3 e o Enem. Um minuto. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a conquista do ambiente terrestre nos processos evolutivos. As primeiras plantas terrestres tinham como tinham como ancestral um grupo de algas verdes, né, as carófitas, carofíceas, como o grupo mais próximo das plantas terrestres. Então, voltando à nossa aula anterior, que está gravada no YouTube, tá? Já vou disponibilizar o link. Ela, para quem não pôde assistir a última aula, a vida surgiu no ambiente aquático, mas à medida que as temperaturas, na verdade também o período de glaciação diminuiu o nível do mar, expondo as rochas, esse ambiente foi propício a ser colonizado, né? No nosso planeta, todo o ambiente que surge, quando a gente tem uma nova ilha surgindo por erupções, rapidamente esse ambiente, à medida que resfria e permite as condições da vida, ele vai ser colonizado por seres vivos. E esses primeiros seres vivos que foram colonizar esse ambiente terrestre foram as plantas, semelhantes a essa alga verde. Então, a gente já está falando de um organismo eucarioto fotossintetizante. Que ótimo, a figura saiu. Então, como desafios do ambiente terrestre, havia a necessidade de proteção da folha, né, da superfície foliar, contra dessecação, perda de água, as trocas gasosas na atmosfera, sustentar-se fora da água e a reprodução, porque no meio aquático não havia necessidade de proteger contra a dessecação, né? As trocas gasosas também aconteciam ali no meio aquático, a dispersão dos gases mais facilitadas e também a sustentação, né? O empuxo, a força gravitacional dentro da água é diferente do ambiente terrestre. E a reprodução também é facilitada no ambiente aquático pela distribuição dos fluidos. Então, esses problemas também foram encontrados pelos animais quando começaram a conquistar o ambiente terrestre. Então, faltando duas figuras aqui. As plantas resolveram isso, né? E isso a gente tem que pensar em mutações que foram acumuladas e permitiram essa adaptação no ambiente terrestre. A gente não pode pensar, a alga foi para o ambiente terrestre, aí ela desenvolveu cutícula. Não. Ela já tinha uma mutação que permitia essa proteção da epiderme superficial da folha, né, da parte superficial da folha, que é a cutícula. Então, essa estrutura aqui, ó, identificando aqui, a cutícula não existia nas algas, nas carófitas, e foi uma mutação nova que permitiu a melhor adaptação ao ambiente terrestre, que é um ambiente, então, que a gente tem perda d'água. Então, aqui, a cutícula foi uma dessas adaptações que permitiram o ambiente terrestre. O outro, que estaria aqui na foto, essa foto aqui, seria a presença dos estômatos. Os estômatos, eles vão controlar a troca de gases e também a troca, diminuir a perda d'água, né? A perda por sudação, né? Por perda de moléculas de água por evapotranspiração. Então, a transpiração foliar, que a gente chama de evapotranspiração, não acontecia em meio aquático, né? Para que vai transpirar no ambiente aquático se já está no ambiente cheio de água? Já acontece em ambiente terrestre, né? O calor do ambiente terrestre. E os estômatos, então, são mutações, modificações foliares que permitiram essa diminuição, o controle da perda d'água. E as raízes? As raízes tanto
tiveram uma outra adaptação ao ambiente terrestre que tem tanto função de absorção do líquido, né, da água, dos nutrientes pela raiz, mas também tem função de fixação. Então, as primeiras plantas que colonizaram o ambiente terrestre, a gente vai ver que elas são muito pequenas. E aí, com isso, elas não têm uma raiz, um sistema radicular muito desenvolvido. Mas vamos por partes. Primeiro, dessecação. A gente tem o surgimento da cutícula como uma estrutura essencial para a adaptação no ambiente terrestre. Então, aqui nessa microscopia, né, a gente tem aqui a cutícula sendo corada aqui em roxo, e as demais células da epiderme aqui estão organizadas em verdezinho, em azul, né? Essa cor aqui é meio azul piscina. Então, a cutícula, logo abaixo da cutícula tem a epiderme, o parênquima palissádico, as outras estruturas que não nos cabe agora falar, que está mais dentro da botânica. Só dizer mesmo que essa é, modificação na estrutura, né, formando a cutícula, que permitiu essa proteção a mais, recobrindo a epiderme das plantas e ela é formada, né? Então, diminuindo a transpiração, a perda de água pela superfície foliar. Embora as primeiras plantas ainda tivessem folíolos, folhas muito pequenas, mesmo assim elas perdem água por transpiração. Então, na cutícula a gente tem muitos lipídios, né? É, ácidos graxos mesmo, você vê uma folha, ela é em geral brilhante. Aquela estrutura ali, aquela cera, é uma substância rica em ácido graxo, substâncias lipofílicas. Então, ela é semelhante a lipídios, né? Formada por lipídios, e ela é hidrofóbica. Então, o que ela faz? Ela permite, tanto que ela evita a dessecação, ela evita que a água saia da superfície foliar. Então, vai ter essa função de diminuir a transpiração, a perda d'água pelo calor do ambiente terrestre. Outra adaptação ou outra mutação que permitiu a adaptação ao ambiente terrestre é a formação dos estômatos. Então, essas folhas modificadas em estômatos, ela vai fazer a troca gasosa, então, esse olhinho aqui na superfície foliar é o estômato. Ele fica aberto principalmente à noite, né, e durante o dia, durante a manhã, e fecha nas horas mais quentes do dia, evitando a transpiração. E, ao mesmo tempo, permite a troca de gases. Então, ele faz a realização de troca gasosas e os estômatos têm uma importância fundamental nessa adaptação da vida terrestre. Eles têm constituído por duas células guardas e um orifício denominado ostíolo. Então, esse orifício aqui no meio, não sei se dá para ver aqui, é um buraquinho, mas aqui é o ostíolo e as células guarda que vão estar mais túrgidas ou mesmo menos túrgidas, permitindo, então, a abertura do ostíolo ou fechar o ostíolo, diminuindo a troca gasosa quando está fechado. Os estômatos são estruturas que estão relacionadas à respiração, à transpiração e à fotossíntese. Só um minuto, gente. Desculpe, a campainha tocou aqui em casa. Coisas de ensino remoto. Outra estrutura fundamental é o aparecimento da raiz, né? Então, ela tem a função de sustentação. Essas primeiras raízes a gente chama de radícula, né? Lá nas, nos musgos, nas briófitas, né? Porque elas são ainda muito rudimentares, muito pequenas e com pouco tecido vascular. Então, a raiz ela tem a estrutura, tem duas estruturas importantes, né? Que é tanto na fixação e sustentação,
que são as raízes e os tecidos vasculares. Então, aqui a gente tem uma raiz, um corte de uma raiz, né, uma coloração, aqui uma fibra saindo aqui da raiz, aqui o xilema, né, o xilema secundário, mas aqui mesmo a gente está vendo a parte externa da raiz e as raízes estão relacionadas à fixação da planta ao substrato e à absorção dos nutrientes e a água do solo, coisa que não era necessária no meio aquoso, né? E os tecidos vasculares estão relacionados principalmente com o transporte de seiva bruta e seiva elaborada. Entretanto, as células do xilema, por apresentarem paredes lignificadas, também auxiliam na sustentação da planta. Então, a gente vai ver que as plantas vasculares que vão surgir depois, posteriormente, as primeiras plantas que vão colonizar o meio terrestre, o ambiente terrestre, elas já vão ter células ricas em xilema. Então, aqui a gente está representando aqui em colorido em rosa, né? O xilema secundário, que também, por ter lignina, também dão sustentação, não só da raiz, como também depois no tronco, quando depois do desenvolvimento das plantas vasculares. Então, a raiz tem função tanto de fixação no solo, quanto de absorção da água. Também importantíssimo para a colonização do ambiente terrestre. E a reprodução também. No ambiente aquático, a reprodução é facilitada. Já no ambiente terrestre, tiveram que haver mutações que permitiram adaptações, por exemplo, ao surgimento dos esporos, que são considerados uma grande adaptação ao meio terrestre. Os esporos, eles são estruturas secas que, que têm um encapsulamento que permite que eles fiquem externos, expostos, sem desidratar, por um bom período de tempo, fazendo com que, por exemplo, num ambiente seco, os esporos das briófitas fiquem lá, ou das peridófitas mesmo, aqui das samambaias, fiquem lá num ambiente seco. Na primeira chuva, eles podem voltar a, a crescer, né? A se desenvolver. Voltar não, eles podem crescer e gerar a planta. Então, os esporos e as estruturas reprodutivas, como aqui nas briófitas, né? As briófitas são os musgos, né? Essa época de chuva, essa molhação que tá, você olha, isso é daqui de Juiz de Fora, né? Você já me falou isso da outra vez. Mas aqui em Juiz de Fora está chovendo muito. Então, se você olhar para as beiradinhas da casa, lá embaixo, está tudo verde. Esse verde, em geral, são musgos, né? E aí ele tem um rizoide, primeira, um sistema de absorção e fixação muito rudimentar ainda, que as briófitas são as primeiras plantas que vão colonizar o ambiente terrestre, um cauloide, então ele ainda não tem um sistema vascular, né, as briófitas, não tem um sistema vascular, então a gente não chama de caule, é um cauloide, a dispersão da água aqui ainda não tem, né, uma vascularização, e o filoide, que ainda não é uma folha rudimentar muito pequenininha, e porque ela também não tem a estrutura ainda dos vasos. E aí os esporos, né? A gente tem a formação, essa parte aqui é o gametófito, quizoide, cauloide, filoide, e o esporófito, que é a parte que é produtiva, onde que a gente tem uma haste, a cápsula que forma os esporos. E os esporos são dispersos no meio, podendo ficar naquele ambiente quando seco e serem dispersos pela água ou pelo vento, e na primeira umidade eles se desenvolvem. Então, se a gente vê há 3 meses atrás, quando estava muito seco, você olhava para aquele pedaço cimentado lá do seu quintal, tudo sequinho. Agora você olha para aquele pedaço cimentado do seu quintal e está verde. Ali está se desenvolvendo musgo. Lá haviam esporos que agora, com essa umidade toda, estão se desenvolvendo. Então, uma outra adaptação relacionada à reprodução é a capacidade do zigoto, né, do zigoto logo após a fertilização, permanecer retido por um tempo no gametófito, o que confere a proteção daquele embrião. Então, ele ainda tem uma umidade e fica retido ali por um tempo até
condições aptas para se desenvolver. Aqui é uma foto, né, um esquema de uma briófita, né, um musgo, e aqui é a parte de baixo de uma folha de pteridófita, né, semelhante a samambaia. Isso aqui deve ser uma avenca, não sei. Mostrando aqui ó, os soros, que são ricos em esporos. Então, se você nunca fez isso, procure lá a samambaia da casa da avó, da tia, ou ali do quintal da vizinha, e olha debaixo da folha, quando ela está bem desenvolvida, já é uma folha mais velha, ela tem um monte de bolinha preta que são os soros. E quando você pega essa bolinha aí meio que esfarela, você vê que ela forma uns grãozinhos, que são os esporos. Então, esse processo que levou as plantas a conquistarem o ambiente terrestre levou milhões de anos. E diferentes organismos surgiram, extinguiram-se até a total conquista do ambiente acontecesse. Sem que houvesse, né, essa conquista do ambiente terrestre, não seria possível o desenvolvimento de outras espécies, somente espécies animais, já que os animais são todos heterótrofos, né, precisam dos autótrofos, que são as plantas, para se alimentar. Então, quando a gente vê um bosque assim, rico em musgo, né, aqui perto da região mais úmida, vários tipos de plantas, né, principalmente gimnospermas, a gente sabe que só se originou devido a essas primeiras plantas que vão colonizar o ambiente terrestre. E isso foi no primórdio da evolução da Terra, mas acontece cada vez que ou acontece uma erupção numa ilha, né, formação de uma nova ilha, ou um vulcão terrestre também, à medida que no Havaí, por exemplo, tem várias ilhas se formando continuamente. E aí, à medida que aquele magma vai entrando em contato com a água, vai se resfriando, depois de um tempo, aquele ambiente passa a ser colonizado por plantas, hoje em dia, né, que já temos outras plantas, por sementes que são dispersas pelos ventos, por algumas aves que vão chegando, mas principalmente as aves e as sementes, que para chegarem e germinarem naquele ambiente rochoso, precisa dessas primeiras plantas colonizadoras daquele ambiente que inóspito ainda, né? Ainda não tem a formação de um solo, ainda é uma rocha viva. Então, acredita-se que esse processo, né, de adaptação das primeiras plantas ao ambiente terrestre surgiu no período Devoniano, há 410 milhões de anos atrás, quando surgiram os primeiros bosques formados por plantas ancestrais dos musgos, que são as briófitas, né, e as samambaias que a gente encontra hoje ainda. Então, não são exatamente, não é a samambaia que eu tenho lá no meu quintal, não é a mesma samambaia que havia há 400 milhões de anos atrás, mas é um descendente dela. A mutação continua acontecendo, as modificações evolutivas continuam acontecendo para os musgos e samambaias também. Só que elas são tão antigas quanto as primeiras plantas terrestres. Já as plantas com sementes foram desenvolver no período do Carbonífero, há 355 milhões de anos atrás. E essas plantas encontram-se adaptadas no meio terrestre até os dias atuais. Continuaram modificando, mutando, plantas foram extintas, outras surgiram, mas a gente tem as plantas em evolução desde então. Então, só para a gente voltar, essa expansão da vida terrestre, ela permitiu a adaptação de novos ambientes, né? Antes estava todo mundo no meio aquático, opa, tem uma ilhazinha ali não tem o predador e ali tem outros nutrientes. Então, mutações permitiram que eles se adaptassem àqueles ambientes terrestres. Os vasos condutores de seiva é uma outra expansão, uma outra adaptação, né? Que permitiu a adaptação no ambiente terrestre, a expansão para o ambiente terrestre, que vai distribuir a seiva bruta e elaborada pela planta. Então, os vasos condutores vão surgir depois. A gente vai ver daqui a pouco um cladograma. Vasos condutores permitem que plantas maiores, né, de grande porte, porque as briófitas, como essa daqui, o musgo, eles não apresentam vasos, né, os vasos condutores.
chegam a ter no máximo 10 centímetros, né? Isso daqui. E enquanto as gimnospermas e as angiospermas podem chegar a 100 metros. Então, a gente encontra pinheiros, as sequoias, que eu acho que são as árvores maiores, árvores que existem, de 100 metros ou até mais, porque eles têm vasos condutores de seiva, bruta e elaborada, enquanto aqui, ó, os musgos não têm. Então, aqui a gente está vendo o gametófito, essa moitinha aqui, e o esporófito, que eu mostrei naquele desenho anterior. Vou até voltar nele. Aqui, o gametófito é aquela parte repolhudinha do musgo, e o esporófito é essa partezinha aqui, tá? Que é só a parte reprodutiva. Aqui é a parte ativa, o gametófito. Então, outras adaptações ainda surgiram para o ambiente terrestre. Então, ainda as briófitas e as pteridófitas, né, os musgos e as samambaias, precisam de água para o ambiente, para a dispersão das suas sementes. Mas à medida que a gente vai tendo as gimnospermas e as angiospermas, a gente já tem essa disseminação das sementes por polinizadores, como insetos, ou por pássaros, morcegos, dentre outros, né? Nós, mamíferos, também somos dispersores de sementes. Quando a gente come uma goiaba e depois, né, a gente faz os nossos dejetos no vaso sanitário e joga na corrente, na água, né? Mas se a gente tiver no, sei lá, no ambiente aí, um acampando, num ambiente que você precisar de fazer o número 2 na terra, você vai dispersar as sementes daquilo que você comeu. Então, se foi uma goiaba, se foi, sei lá, uma melancia que você engoliu com a semente, se ela passar pelo seu trato digestório, ela vai ser eliminada juntamente com as fezes e adubadas juntamente com as fezes, permitindo o crescimento dela. Então, a gente também faz dispersão de sementes. As briófitas, né, esses musgos, elas não tinham vasos condutores de seiva, então elas são muito pequenas, né, no máximo 10 centímetros, que são os musgos e as hepáticas. Já as pteridófitas são as primeiras que vão apresentar os vasos condutores de seiva, que são as samambaias e avencas, mas ainda não são vasos muito bem desenvolvidos. Por isso que samambaias e avencas costumam, ainda são menores, né? Embora tenham samambaias que atinjam metros, principalmente nesse período do Jurássico, a gente tinha florestas de samambaias de alturas de metros mesmo. As gimnospermas, que são representadas pelos pinheiros, vão apresentar semente nua, como pinhão. Ela não tem um envoltório, né, um fruto carnoso que vai envolver a semente, é só a sementezinha mesmo. Mesmo assim, ela ainda é atrativa, ela é dispersa por a gralha, por exemplo, um animal, um pássaro que se alimenta do pinhão. Já as angiospermas, que são o último estágio evolutivo até agora, né, que a evolução continua, das plantas, onde que a gente apresenta flor, fruto e a semente protegida pelo fruto. Aquela semente, aquele envoltório carnoso da semente é o atrativo para o animal que vai ingerir e vai dispersar aquela semente. Então, a pitanga, né, tem aquele frutinho vermelho, mas a sementinha está lá dentro. Mas o pássaro, quando ele ingere a pitanga ou carrega a pitanga para outro lugar, ele faz a dispersão daquela semente. Então, nesse quadro aqui, nesse cladograma, ele mostra aqui, ó, o primeiro ancestral das plantas verdes é uma alga verde, né, a cariophycia, é uma alga ancestral. E a primeira mutação que faz com que ela permite, está vendo aqui essa mutação número 1, que faz com que ela permite a colonização do ambiente terrestre, são os embriões protegidos no gametófito. Então, permite um ambiente úmido para o desenvolvimento do embrião. Então, é uma mutação que permite a primeira colonização dessas algas no ambiente terrestre. Tinha uma fotinha que sumiu que mostrava essa formação desse gametófito nessas algas verdes, a partir dessas algas verdes, né? Então, aqui a gente tem as hepáticas, os antóceros e os musgos,
que são as briófitas, né? Estão aqui nesse primeiro grupo. Em seguida, a gente tem uma segunda mutação aqui, olha, aqui quando tem essa separação do cladro, que aconteceu há aproximadamente, sei lá, 300 e 430 milhões de anos atrás, que é o surgimento dos tecidos condutores verdadeiros. Então, a gente tem a origem das licófitas, né, os licopódios, e que são as cavalinhas, se não me engano, né? Umas plantinhas que são muito boas para chá, mas são perigosas também porque elas são ricas em carbonato de cálcio, pode dar cálculo renal. Então, a gente tem também aqui, com essa mutação dos vasos condutores verdadeiros, as pteridófitas, que são as samambaias, não, as cavalinhas estão aqui, as samambaias, as cavalinhas, e eu não consigo ler esse outro que está aqui. A terceira mutação, a gente vai ter a formação do tubo polínico, que vai originar o grupo das gimnospermas e as angiospermas. Então, ela já tem o tecido condutor verdadeiro e também tem o embrião protegido no gametófito. A gente tem nas gimnospermas a polinização pelo vento, enquanto nas angiospermas a gente tem a produção de frutos carnosos ou não, mas que vão proteger e também nutrir o embrião, a semente. A gente ainda tem o surgimento aqui nas angiospermas, das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Só para ilustrar, porque é conteúdo da botânica, mas vamos falar que as monocotiledôneas vão apresentar as nervuras paralelas nas folhas, então os vasos condutores, né, nas folhas são bem paralelos, e a raiz cabeleira, que é a raiz fasciculada, cabeleira mesmo, né? Você imagina ela bem espalhada no solo. São as flores trímeras, 3 pétalas e 3 sépalas, ou números sempre em 3. Pertencente às classes dessas plantas, a gente tem as orquídeas, o milho, as gramíneas em geral. As dicotiledôneas, elas apresentam nervuras irregulares pelas folhas, uma raiz principal, as dicotiledôneas. E ela tem uma raiz principal, né? Uma raiz característica. Então, aqui, comparando as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, as monocotiledôneas, essa raiz fasciculada, olha, ou cabeleira. Enquanto as dicotiledôneas têm essa raiz principal, que é pivotante ou axial. Tem as raízes secundárias também, mas tem uma raiz principal. A mandioca é bem característica, assim, né? Você pensa lá que ela tem aquela raiz principal e ela também tem uns raizinhas, né? Umas radículazinhas que saem dela. O caule. O caule nas monocotiledôneas geralmente tem um crescimento em espessura, então, normalmente sem crescimento em espessura, então elas não se alargam, é apenas em altura, e elas são herbáceas, como os bulbos e rizomas. O feixe vascular são dispostos irregularmente, então você quando vê aquele corte numa lâmina, você vê essas bolinhas aqui no meio são os feixes vasculares, né, por onde vai ser conduzido o xilema, o floema, seiva bruta e elaborada. Então, eles são de forma irregulares. Enquanto nas dicotiledôneas o tronco cresce em espessura, então, se você amarra um barbante no tronco, daqui a pouco ou o barbante vai estar estrangulado ou ele vai romper, porque o tronco também é lenhoso, né? Tem bastante lignina, então ele vai crescendo em espessura também. E os feixes vasculares são dispostos em círculo, de forma mais organizada. A folha das monocotiledôneas, as nervuras são paralelas e tem uma bainha, também, né? A bainha forma um canudinho. E nas dicotiledôneas, a bainha quase sempre é reduzida, pequenininha,
e as nervuras delas são reticulares, não são paralelas. A flor, na monocotiledônea, é sempre o número de 3, tanto as pétalas, que aqui está representado em rosa, quanto as sépalas, aqui em verdezinho. E em dicotiledôneas, elas vão ser em número de 5 ou tetrâmeras, né? Ou 4 ou 5, raramente duas. Mas a gente tem aqui 5 sépalas em verde e 5 pétalas em rosa. E principalmente opa, deixa eu voltar. A formação da semente na monocotiledônea tem um cotilédone só, sem reserva. Então, cotilédone é essa primeira a folha, né, as primeiras folhas que vão surgir, e também milho, a gente vê que tem cotilédone só e o embrião está só lá. E já nas dicotiledôneas, a gente tem lá o grão de feijão característico com 2 cotilédones. Então, quando você vai cozinhar, vai colocar o feijão na água, você vê que ele fica mais fácil de separar em 2 pedacinhos, né? 2 cotilédones com um embriãozinho lá no meio, onde tem aquele umbiguinho, né? Aquele pedacinho mais branco do feijão. Ali que a gente vai encontrar o embrião. E depois que as plantas começam a habitar esse ambiente terrestre, gera um nicho ecológico, né? Alimento e menor número de predadores do que no ambiente aquático, que permite também um local interessante para a colonização também dos primeiros tetrápodes. Os primeiros tetrápodes, esses animais, né, vertebrados, que têm o corpo dividido com quatro membros, né, tetrapodes, né, se a gente pensar na palavra tetrapode, a gente está falando 4 pés. Eles são muito bem sucedidos no ambiente terrestre, enquanto a gente tem os peixes, né, no ambiente aquático, embora tenha tetrápodes também no ambiente aquático, a gente tem no ambiente terrestre principalmente os tetrápodes. Então, a gente tem em répteis, em anfíbios, em mamíferos, em aves, a estrutura desses animais. Estão presentes em todos os hábitats, evoluíram de maneiras diferentes. Alguns voltaram e se adaptaram ao ambiente aquático, outros são terrestres e até aéreo, embora ninguém viva apenas no ar, né? Eles apenas se deslocam em ambiente aéreo. A característica mais evidente desse grupo de animal é a presença de 4 membros, 4 pés, tetrápodes. E os primeiros tetrápodes, né, surgiram em ambiente aquático, mas eles permitiram algumas mutações, algumas adaptações, vão permitir que eles vão habitar esse ambiente que não existia existia alimento e não existia competição. O primeiro animal que vai colonizar esse ambiente são os selacantos. O exemplo desse é o Tiktaalik, que é essa estrutura, esse tetrápode, né, muito estranho, com essas patas aqui, ainda se locomovendo em ambiente aquático e ambiente terrestre. Então, é um processo longo, evolutivo, tá? Não aconteceu do dia para a noite. Não foi o peixe que resolveu ter pata. Opa, vou habitar pata para ir lá. Não é assim que acontece na evolução. Primeiro acontece a mutação e a mutação permite aproveitar aquele novo ambiente. Então, foram modificações morfológicas na forma e fisiológicas também no metabolismo de quase todos os sistemas orgânicos que vão evoluir no ecossistema do Devoniano. Então, essa primeira seres que vão habitar, né, os tetrápodes, vão acontecer o surgimento deles há 408 a 360 milhões de anos atrás. Essa transição da água para a terra, chamada radiação adaptativa, faz com que os animais adquirem certas características, como membros primitivos com capacidade de caminhar, ou pulmões primitivos com capacidade de respirar o ar, vão colonizar os hábitats mais propícios à sua sobrevivência, com novas fontes de alimento, menor número de predadores, menor competição com outras espécies.
Então, essas primeiras mutações do pulmão, né, primitivo, o pulmão faz a troca gasosa com o oxigênio, surge nos peixes. Ele não surge no primeiro organismo terrestre. Os tetrápodes também, essa organização das patas, né, também surgem nesse primeiro, né, nesse selacanto, nesse peixe primitivo, né? Mas aquela possibilidade, aquela estrutura permite que ele vá começando a habitar esse novo espaço. Então, por exemplo, a densidade do meio no ambiente aquático era muito grande. Naquele ambiente terrestre quase não tinha seres vivos, então a densidade era muito pequena. Opa, se tem pouca densidade, tem muita comida e pouco nutriente, e pouco predador, desculpa. Muita comida, muito nutriente e pouco predador. Oxigênio, eles já eram pulmonados, né? Já tinha respiração, troca gasosa com oxigênio. No ambiente aquático tem menos oxigênio diluído, apto para respiração, do que no ambiente terrestre. Né? No ambiente aquático, os peixes pulmonados têm que chegar à borda da água, né? À superfície, para poder capturar o ar do meio externo. E aqui no ambiente terrestre já não é necessário, 30 vezes maior a quantidade de oxigênio. Flutuação de temperatura. No ambiente aquático, a temperatura média é bastante estável. No ambiente terrestre, a temperatura varia muito. Então, você pode ter calor de 40 graus durante o dia, chegando a temperaturas negativas durante a noite. Então, a gente tem uma variação de temperatura grande, dependendo do local. E a diversidade do hábitat. No ambiente aquático tem menos diversidade. Já no ambiente terrestre, a gente tem diversidades de hábitats imensas. Porque como o ambiente aquático tem temperaturas mais ou menos constantes, o que vai variar no ambiente aquático é principalmente a luminosidade. Se é um ambiente mais raso, com mais luz, tem uma diversidade de hábitat. Ambientes mais escuros têm outra diversidade de hábitat. Então, enquanto no ambiente terrestre a gente varia os hábitats por temperatura, por umidade, por altura. Então, a gente tem variedades imensas de hábitats. Variedades de hábitats, maior diversidade de plantas, de nutrientes, maior quantidade de nicho ecológico para ser habitado. Então, esses primeiros tetrápodes que vão habitar esses nichos variados terrestres, eles vão apresentar algumas características específicas de tetrápodes, né? Por exemplo, o surgimento das costelas, que a gente não encontra em peixes. Embora nos peixes ósseos, a gente não encontra essa estrutura de costelas, né? A gente está falando do osso. Então, os tetrápodes vão possuir costelas que vão ajudar a proteger os órgãos e nos tetrápodes primitivos, essas costelas estendem-se por toda a coluna vertebral. Então, elas também fazem a proteção da coluna vertebral. Já nos anfíbios modernos, por exemplo, praticamente não tem costela, e nos mamíferos as nossas costelas estão limitadas só à parte anterior do tronco, onde que a gente tem as vísceras, né? As vísceras não, o pulmão, o coração, que acaba formando a caixa torácica também tem a função de proteção dessas vísceras. Os pulmões, então, os pulmões não surgem nos tetrápodes, já haviam antes, já tem os peixes pulmonados, que não são tetrápodes. Então, os pulmões já existiam antes do aparecimento dos tetrápodes que estão na vida terrestre, mas surgiram em indivíduos aquáticos, como anfíbios, né, que já são tetrápodes, e nos anfíbios os pulmões ainda são muito primitivos, são sacos. Então, aqui, ó, nos anfíbios são sacos muito, muito rudimentares ainda. Então, são os pulmões saculiformes. Tanto que os anfíbios fazem a troca gasosa nos pulmões, mas também fazem troca gasosa através da pele. Por isso que eles têm aquela pele também muito úmida. E já nos répteis, nas aves e nos mamíferos, a gente tem o pulmão parenquimatoso, aqui nos répteis, né? E a gente também já tem os pulmões nos mamíferos e aves já mais evoluídos em complexidade, tá? Não quer dizer que a gente seja mais evoluído que o outro, não vamos fazer essa comparação. Mas aqui, tanto em anfíbios, quanto em mamíferos, em répteis, a gente tem
as costelas e a coluna vertebral, e o aparecimento do pulmão e depois a maior especificação do pulmão para trocas gasosas. Outras características no tetrápode, que é muito importante para a colonização desse ambiente terrestre, é as células com queratina. A nossa célula, as células da epiderme, principalmente, ela vai evitar a desidratação dos corpos. Então, o anfíbio, que é um tetrápode ainda que está entre, né, anfi, ainda preso ao ambiente aquático, embora viva a maior parte da sua vida no ambiente terrestre, ele tem que manter a pele úmida, porque ele não tem ainda a pele com muita queratina. Já os répteis, as aves e os mamíferos vão ter ou a pele com queratina, né, as escamas nos répteis, os pelos nós mamíferos e as penas nas aves, com essas células mortas, com um depósito de queratina, que vão fazer a proteção contra a desidratação. E a reprodução também. Um grande ganho na reprodução, se você pensar nos anfíbios, a reprodução ainda acontece em meio aquoso, né? Então, as larvas dos anfíbios, os girinos, eles ficam em ambiente aquático até o desenvolvimento da metamorfose total. Ou, em alguns sapos de ambiente terrestre, ele ingere os filhotes, os girinos, que se desenvolvem no ambiente da boca do sapo. Ali tem a umidade para eles, porque eles têm a pele com pouca queratina. Mas também a reprodução a partir das aves vai acontecer de forma independente do meio aquático, porque já desenvolve o ovo com essa mutação, né? Que é o ovo, um grande avanço evolutivo que vai ter nos répteis, nas aves, tem alguns mamíferos, né? O ornitorrinco e as equidnas, que são que ainda tem os ovos, mas depois disso a gente vai ter os mamíferos já vão ser placentários ou embrionários, mas a gente vai falar dos mamíferos posteriormente. O ovo, ele permite, por ter uma casca, então a gente vai ver os ovos nas aves e nos répteis, né? Os répteis e aves, os ovos, por terem a casca e as camadas embrionárias, o amnion, o corium, o alantoide e o saco vitelínico, ele proporciona um ambiente úmido externo, fora da água. E a casca é quem evita essa dissecação. Então, o ovo lá da galinha, nossa amiga aí, que a gente, pelo menos eu como bastante ovo, é um ambiente perfeito para o desenvolvimento do embrião. No caso, a gente come ele, né? Na verdade, a gente nem desenvolve o embrião, é só a célula ovo. Então, a gente tem a casca evitando a dissecação no ambiente terrestre, o que não era problema, não é um problema no ambiente aquático. Então, aqui o desenvolvimento do girino, que é essa larva, né? O girino ainda tem, os anfíbios ainda têm o desenvolvimento larval. Então, a gente tem o ovo em ambiente aquático, da onde eclode uma larva, que é diferente do indivíduo adulto. Então, aqui o girino, a larva, né? Ainda sem a pata posterior e vai sofrer, anterior, desculpa, que tem só a posterior aqui, vai sofrendo a metamorfose, perda da cauda, o desenvolvimento das patas posteriores, depois da pata anterior, até a absorção total da cauda para, aqui é sei lá o que é isso, uma pererequinha, uma rã, mas não dá para ver a patinha, mas a gente tem os anuros, né, a absorção total da cauda. Então, a gente tem nos anfíbios, por ser esse primeiro tetrápode que vai habitar o ambiente terrestre, a gente tem essa estrutura que é a larva, que ainda depende do ambiente aquático. Então, a gente tem isso nos sapos e nas salamandras, que são os representantes de anfíbios. A gente tem as glândulas salivares, que também são mutações, o aparecimento de glândulas como um todo, a glândula, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais e as de lubrificação da pele e das penas, elas surgem como uma mutação nova
dos tetrápodes, que está escrito errado lá em cima, está escrito tra, tra, trápodes, não sei, e é surge uma mutação nova, que entre outras características dos tetrápodes são as glândulas salivares, que vão lubrificar e amolecer os alimentos, ricas em enzimas digestivas, uma língua grande e musculosa também, que ajuda na captura dos alimentos, e no caso dos répteis, proteção, lubrificação dos olhos por glândula e pálpebras pelas glândulas lacrimais e captação do som também, facilitando a transmissão no ouvido interno. Então, o aparecimento, os anfíbios não têm glândulas salivares, as glândulas salivares vão, mas tem muitas glândulas na secreção na pele, né? E também as glândulas de veneno em alguns sapos e pererecas e rãs, né? Mas as glândulas salivares mesmo vão surgir a partir dos répteis. Também facilitam, são mutações novas que vão facilitar a adaptação ao ambiente terrestre. Então, aqui, novamente, para a gente não esquecer dos cladogramas, a gente tem aqui os tetrápodes, o, que vão ser primeiro, né? O tetrápode não, os animais, desculpa, o cladograma mostrando as relações filogenéticas dos vertebrados, e a gente tem os peixes como vertebrados também, tem o corpo hidrodinâmico, ambiente aquático, coração com duas cavidades, nadadeira, respiração branquial. Alguns peixes a gente tem aqui o surgimento também de alguns peixes pulmonados. Mas a mutação dos tetrápodes já haviam pulmões e a gente tem essas mutações que vão permitir o surgimento das patas, né, das quatro patas e da simetria bilateral e tudo mais. Na verdade, simetria bilateral já havia nos peixes. E a gente tem, então, os tetrápodes, principalmente característica, são os membros articulados, não, os quatro membros, né, as quatro patas. Os primeiros tetrápodes que a gente tem são os anfíbios. A característica dos anfíbios é a respiração branquial, cutânea e bucofaríngea. Então, a respiração também, além do branquial, na fase de desenvolvimento da larva, né, do girino. Cutânea a vida toda e bucofaringiana também, juntamente com os pulmões primitivos. Nos répteis aqui, ó, surge aquela mutação que vai permitir o embrião ser colocado na forma de um ovo com uma casca rígida que impede a dissecação no ambiente. Então, essa mutação permite o surgimento dos répteis e aqui junto das aves, que as aves ainda têm adaptação para o voo. A gente também tem que falar das escamas queratinosas nos répteis, as penas com deposição de queratina também nas aves, impedindo a dissecação e também protegendo a pele do sol. E os mamíferos, a gente vai ter uma outra mutação, que são as glândulas mamárias, dando origem aos mamíferos, e a gente também vai ter os mamíferos com esse ovo amniótico sendo gestado também, na maioria dos mamíferos, dentro do organismo, né? Então, a gente tem os ovos dentro do desenvolvimento do ovo, dentro do próprio útero, né? Os mamíferos vão ser placentários, em grande maioria. E por hoje é só. Agradeço a participação, Gui e Laura, que estão me acompanhando hoje. E até a nosso... Opa, peraí que eu abri Até nosso próximo encontro. Conto com vocês. Alguma dúvida, Gui? Falei muito Sim, rápido. eu estava assim, com uma preocupação, né? Porque são muitas coisas para associar, né? Não dá nem para ficar, senão a gente acaba se perdendo. Mas é isso, não é sobre decorar, é entender, né? Hoje, oficialmente, falta aí um mês, né? Até o primeiro dia de provas do Enem. Então, agora é conter essa ansiedade, entender que relembrar mesmo, né? Os conteúdos, refrescar aí e bora. E, Gui, Convencional, vamos. naquela pasta de biologia, que tem a pasta da evolução, tem um material para leitura lá, tá? Então tá Uhum. mais aprofundado e você lê no seu tempo, né? E organiza Aham. o seu estudo, tá? Mas não deixa de estudar, de ler o Uhum. material escrito, não, porque
facilita muito, né? A gente lê e Enfim, a gente tem o nosso tempo, né? Eu vou falando, é o meu tempo. Quando a gente lê, a gente uhum, está respeitando o seu tempo, né? E aí, qualquer exatamente. dúvida, me chama no grupo, que eu estou aqui para tirar dúvida, tá bom? Enfim, pode deixar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a participação. Obrigadinha. Beijo, até a próxima. Beijo, até. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchauzinho, tchau. Letícia. Tchau, Laura. Obrigada. Tchau, tchau. Nada.